Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Lusa Extra. Eu sou o João Roque, jornalista da Lusa, e o tema de conversa deste podcast é a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que vai começar na segunda-feira às portas da Amazónia, em Belém, no Brasil. Aqui estão também o jornalista Fernando Peixeiro, que trata questões de ambiente na Lusa, e o nosso convidado, Francisco Ferreira, que é o presidente da Associação Zero. Bem-vindo, Francisco. Para quem segue estas questões, as COP, que reúnem praticamente todos os países do mundo, geram sempre expectativas, porque, enfim, estão a ser discutidas questões que, de uma maneira ou de outra, têm a ver com o futuro da nossa própria existência. E os resultados, apesar de, e sobretudo esses resultados, sobretudo na questão do financiamento, que é sempre, e vamos falar disso, que é sempre uma questão mais espinhosa, os resultados ficam sempre um bocadinho aquém das expectativas. Espera sempre muito e os resultados, enfim, nunca são. E para começo de conversa, Francisco, COP30, vamos ter mais uma vez este histórico de meios sucessos e um bocadinho de desilusão, ou há uma maior determinação em agir desta vez? Bem, eu acho que esta conferência das partes, não é, como se designa, e que tem lugar sempre anualmente, e não nos podemos esquecer que a origem desta conferência está em 1992, no Brasil, quando da Cimeira da Terra, ou da ECO 92, foi aí que nasceram 3 convenções, do combate à desertificação, da diversidade biológica e esta, das alterações climáticas, e portanto este retorno ao Brasil e esta primeira conferência do clima num país lusófono vai marcar aqui uma ligeira diferença em relação aos últimos anos, porque nós tivemos em 2022 no Egito, depois 2023 nos Emirados Árabes Unidos e depois agora no Azerbaijão, países onde, por exemplo, não foi possível haver manifestações fora do espaço das Nações Unidas. Pois, no Brasil, nesse aspecto, dá outro ambiente, logo à partida, não foram conferências onde realmente a sociedade civil, ou então os interesses do petróleo, principalmente nas 2 últimas, estiveram muito marcados, e obviamente a pressão em relação a irmos contra algo que mesmo assim acabou por ser aprovado no Dubai, que é esta procura de abandonarmos os combustíveis fósseis, porque realmente é a sua queima que é determinante para o aquecimento global e para as alterações climáticas. O que é facto é que estamos num país diferente, que, no entanto, tem, aliás, recentemente, questões a resolver no que diz respeito a várias pressões sobre a Amazónia, inclusive sobre investimentos muito na área do petróleo. Mas vamos ao copo meio cheio, copo meio vazio. Eu acho que é inevitável nós sairmos de lá em mais esta conferência com alguma frustração, porque nós estamos numa situação de emergência climática onde precisávamos de compromissos, e é isso muito que marca esta conferência. É a terceira conferência onde os países deveriam apontar para metas, neste caso para 2035, com uma ambição maior, porque a primeira foi Acordo de Paris de 2015, a segunda Glasgow 2021 e agora Belém em 2025, onde os países vão naquilo que nós chamamos a mitigação, ou seja, a redução das emissões de gases com efeito de estufa. Vão dizer quais são os seus planos para 2035 e nós vemos que a maior parte dos países ainda não disse qual era a sua pretensão, a começar pela União Europeia. A execução depois também é uma coisa que fica exatamente. Muito aquém, não é? E depois também estamos longe. Mas pelo menos, se nós até fizéssemos as contas e víssemos, bem, estamos realmente aqui a corrigir o caminho, porque 2025, de acordo com os modelos climáticos, devia ser o ponto de retorno, devia ser o ponto em que nós deveríamos começar a descer as emissões, e o que é facto é que nós estamos muito longe desse objetivo, e portanto vamos estar aqui, sem dúvida, com um sentimento de frustração. Desculpa interromper. Os dados, os últimos que a ONU apresentou, ainda que eles fossem todos cumpridinhos, os dados apontam para 10%, pelo menos que há até agora,
em 2035. Ora, as Nações Unidas já tinham dito que era preciso, se eu não me engano, para aí 40%. Não, vamos lá ver, os dados ainda não são finais, vai haver sem dúvida, anúncios que vão apenas decorrer lá, mas do ponto de vista teórico, nós já atingimos 1,6 graus em 2024. Portanto, chegarmos a 1,5 é claro que cada décima de grau conta. Mas começamos a perceber que este aumento de temperatura em relação à era pré-industrial, que nós queríamos olhar para esse patamar para minimizar as consequências, está a ficar mais distante. Agora, há uma coisa que é importante, e era, depois deste início de parágrafos mais pessimistas, há uma coisa que é importante, é que eu não tenho dúvidas, e não há dúvidas, mesmo na própria, quer nas associações de ambiente, quer na comunidade científica, de que se eu não tivesse estas convenções, se eu não tivesse um Acordo de Paris, já estaríamos, se calhar, num ritmo muito acima daquilo que estamos. Portanto, esse é o copo meio cheio. E depois há sempre aquele monstro na sala que é o financiamento, que há muita promessa, pouca, enfim, mas depois se chegam à frente. Isto é sempre esbarrar no financiamento. E que é mesmo o mais decisivo. Quer dizer, se eu quiser verdadeiramente que os países da África, muitos dos países da Ásia, países que estão agora a descolar em termos das quantidades de emissões por pessoa, que é o caso da Índia, que é neste momento o mais populoso, mas que tem emissões inferiores, bem inferiores, por exemplo, à média europeia. Ao contrário da China, que per capita, por habitante, já tem emissões superiores à União Europeia. A Índia vai no mesmo caminho. E que continua também ainda a subir, mas a Índia agora é que está no início da curva exponencial, ou seja, desse aumento. Portanto, se nós não tivermos realmente, e depois os países que não têm meios para lidar nem com uma transformação da economia para reduzir as suas emissões, apostando mais em renováveis, nem têm capacidade para lidar com as catástrofes que apanham. Veja-se, por exemplo, Moçambique, veja-se outros países em África. Portanto, nós realmente, o financiamento é o mais decisivo. E nós decidimos o ano passado no Azerbaijão que era 1,3 bilhões de dólares, isto usando o termo em português, 1,3 bilhões de dólares por ano que tínhamos que mobilizar, 300 mil milhões de financiamento público e o resto de financiamento privado. Agora em Belém vamos ver como é que isso se concretiza, mas já sabemos que estamos longíssimo dessa capacidade. Francisco, há uns números que nós ainda no outro dia escrevemos disso. A União Europeia financia para aí a ação climática, para aí 1/3 do dinheiro vem da União Europeia, entre privados e públicos dá para aí 35 mil milhões. Dos 100 mil milhões que vêm do Acordo de Paris. Imagina que são 150 mil milhões, vamos ser simpáticos. Os valores que eu vi de apoio aos combustíveis fósseis, os subsídios ao petróleo, os subsídios ao gasóleo e à gasolina, são 900 mil milhões. Ou seja, se nós quisermos ir, imagina, até mesmo aos 300 mil milhões, numa perspectiva otimista, é sempre 1/3 daquilo que nós damos aos... Isto não está ao contrário? Isso está ao contrário, não é apenas no clima. Isso é uma das grandes questões que se levantam, por exemplo, na própria biodiversidade, na salvaguarda da biodiversidade, é que nós falamos muitas vezes das necessidades de financiamento e elas são absolutamente cruciais. Mas às vezes, mais importante do que as necessidades de financiamento é nós não subsidiarmos aquilo que está a agravar o problema. E aí a questão é direta. Como investimento mas inclusive vamos para Portugal, não é? Quer dizer, vamos ver como é que fica o orçamento do Estado, depois na aprovação final, mas eu deveria ter realmente eu deveria pagar o impacto que tenho do uso dos combustíveis fósseis, a começar no gasóleo e na gasolina, e o que é facto é que o Governo ainda está muito difícil de se atrever a mexer nessa parte, não é? Portanto, são as duas coisas. Nós precisamos de financiamento
e precisamos de acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis, e essa, aliás, foi uma das promessas no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, que foi apresentado à escala europeia em 2019. E voltando só um bocadinho atrás, já porque eu estava a falar das catástrofes, dos impactos de Moçambique, é claro que o combate e a redução das emissões continua a ser central e fundamental, mas ainda se fala pouco de adaptação. Não estamos muito virados ainda para a adaptação, quando isso já é um facto do dia-a-dia, não é? Sim, nós temos, no fundo, duas partes muito importantes, não é? Para além da mitigação, que é, por um lado, o olhar para o longo prazo, que é a adaptação, e nós, mais uma vez, vemos que aqui, bem, em Portugal, começou agora, nos últimos dias, em consulta pública, a discussão da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas para 2030. Mas, à escala mundial, vemos, por exemplo, em África, que não há países com planos nenhuns relativos à adaptação. E esse é um dos aspectos que vai estar em cima da mesa no Brasil, porque nós queremos indicadores relativos à adaptação, indicadores que não são só para perceber o risco, são inclusive para saber que dinheiro é que há, que dinheiro é que está a ser aplicado, no quê. E o problema é que nós tínhamos centenas de indicadores. Felizmente, vamos tentar, portanto, vamos passar de uma situação sem indicadores com S para uma situação onde se espera termos 100 indicadores com C. Mas os indicadores não é o menos importante, mas é um bocadinho daquilo que interessa. O que interessa mesmo é o fundo de adaptação, é o tal grande bolo dos 300 mil milhões de financiamento público e os 1,3 bilhões, em que parte é para mitigação e parte é para a adaptação. E os alertas, nem sequer dinheiro para os alertas devia ser mais barato, não é? Além disso, quer dizer, nem são os alertas, era a outra componente que eu também ia falar, que é para além da adaptação, a questão daquilo que nós chamamos as perdas e danos. Portanto, demorámos mais uma década praticamente, desde uma conferência que houve em Varsóvia em 2013, salvo erro, até agora ao Egito, em que finalmente se decidiu que iríamos ter um fundo para perdas e danos, ou seja, quando eu tenho uma catástrofe que é ampliada pelas alterações climáticas, eu, principalmente se sou um país muito vulnerável, poder ter como que eu seguro para dinheiro imediato para lidar com essa destruição. E o que é facto é que esse fundo agora já está em funcionamento, mas a quantidade de dinheiro que lá está colocado é ainda mínimo. É sempre o mesmo. E ainda não está a ser operacionalizado. A responsabilidade é do Banco Mundial, é quem está a coordenar este fundo. Para eu, num caso como Jamaica, Cuba, Haiti, quer dizer, eu poder ter esse dinheiro imediato para lidar com a destruição que é mais do que visível nestas situações. Este caso do furacão Melissa foi, de longe, o pior este ano e, obviamente, passando por países que não têm a capacidade financeira dos Estados Unidos, é muito difícil para aquelas populações recuperarem. Não, e daqui por 10 anos não estamos daqui por 10 anos, Francisco, se estiveres aqui não estás a ter a mesma conversa, ou seja, falta de dinheiro. Vamos ter. Já tínhamos há 10 anos atrás. Vamos lá ver. Cá está, copo meio cheio, copo meio vazio. Eu acho que poderíamos ter, nós neste momento estaríamos, muito provavelmente, se não houvesse as Nações Unidas, que também estão numa fase obviamente difícil e de enfraquecimento à escala global, com os Estados Unidos fora do Acordo de Paris, apesar de formalmente ser só em janeiro, mas obviamente já fora daquilo que é evidente que nós vamos continuar a lidar com este problema. O que para mim mais me dói é que cada dia que passa em que nós não colocamos o dinheiro no sítio certo, principalmente na redução das emissões, nas políticas de energias renováveis, naquilo que é o caminho que deveríamos fazer, isso vai-nos sair mais caro e vai, acima de tudo, sair caro, ou mais caro, a quem vem a seguir. E isto é, como usando a expressão
português é trigo limpo, quer dizer, não há dúvidas desse ponto de vista. E obviamente quem venha a seguir de nós vai nos dizer: vocês tinham as contas, vocês sabiam o que se estava a passar, porquê é que não houve essa mobilização? Agora então, com as prioridades na defesa, eu gasto milhões e milhões em riscos que existem, sem dúvida alguma, mas que são mínimos em comparação com aquilo que é a catástrofe associada às alterações climáticas. É um conceito curioso que provavelmente não está a ser ainda suficientemente debatido, que é os direitos das gerações futuras. Mas que serem consagrados, a ver se... absolutamente crucial. Nós, aliás, a Zero tem vindo a propor com outras organizações que no nosso Parlamento haja esses direitos. Mas também, falando aqui um bocadinho da componente nacional, nós temos uma lei do clima que foi aprovada na altura praticamente por unanimidade e que precisa de um Conselho de Ação Climática operacional para olhar para as propostas que são passadas no Parlamento, no Governo, no Orçamento do Estado. O Conselho, quer dizer, estamos em 2025, o Conselho não existe. Já devia estar não operacional existe. há quanto tempo? Já deveria estar operacional pelo menos no limite. Eu não sei exatamente agora, não me lembro o que é que a lei diz, mas eu acho que era... Não, sim, para aí eu acho que havia muitas datas limite em fevereiro de 2024, que era 2 anos depois da entrada da publicação, da entrada em vigor da Lei do Clima em fevereiro de 2022. Portanto, e o Conselho era uma coisa que, aliás, era prioritária, devia ter sido prioritária nessa altura. E neste momento ainda não temos. É preciso que o Presidente da Assembleia da República, de uma vez por todas, quer dizer, mobilize os diferentes partidos para termos cá em casa esta aplicação de uma lei de bases do clima que não está a acontecer. Nós vamos tentar, com várias personalidades que se estão a juntar para fazer esse apelo, com as conversas que temos tido, mas cá está, é realmente avassalador. Primeiro, acabar com alguma esquizofrenia que temos à escala mundial e à escala do país, e que, sem dúvida, que nós também temos que ter aqui uma ponderação social das questões, mas o setor dos transportes, nós não paramos de aumentar as nossas emissões no setor dos transportes. Já valem, em Portugal, 34%, 35%, mas depois nós pomos as autoestradas sem portagens, por causa do desenvolvimento do interior, sem dúvida. Mas, entretanto, o comboio que transportava muitas mercadorias, agora já usamos o caminhão porque é mais barato. Quer dizer, ir pelas autoestradas. Apesar de começar a ser hidrogénio. Quer dizer, estamos muito longe dos caminhões a hidrogénio e de eletricidade. Ou seja, nós continuamos a nós temos tributação autónoma para as empresas darem carros, ou permitirem o usufruto dos carros pelos seus trabalhadores, em vez de lhes pagar salários. E isso desconta nos impostos. E são carros a combustão. Têm mais uns bónus se forem elétricos. Mas, quer dizer, eu não tenho realmente uma resposta coerente à escala nacional como era desejável, e Portugal mesmo assim ainda está dentro dos países com uma ambição bastante razoável, nomeadamente à própria escala europeia e mundial, mas eu vejo cada vez mais nós estarmos a chegar a um ponto, e aí custa-me ser os países que têm menos recursos, em que as catástrofes que estamos a ver estão a ser cada vez mais ampliadas, os custos cada vez maiores, e depois aí, então, nós vamos começar a atuar nesses limites. Mas aí vai-nos sair muito mais caro, vai ser tarde demais, o clima é muito resiliente, é mais fácil nós estragarmos o clima do que recuperarmos. Claro. Francisco, tarde demais, não é já tarde demais agora, ou ainda temos um tarde Sim, demais? eu acho que já estamos tarde demais, já estamos acima de 1,5 graus, portanto, mas cá está. Mas entre 1,5 grau ou 1,7 ou 1,8 e 4 graus ou 3,5 graus, é uma diferença muito grande. Portanto, eu acho que nós agora já estamos na luta de cada décima que conta. Agora, é preciso, e por exemplo, vamos ter uma grande manifestação no dia 15 de novembro, que é algo que também a sociedade civil não tem conseguido mobilizar neste tipo de conferências. Vão existir relatórios que vão sair ao longo da conferência com mais alertas.
Mas é verdade que nós não estamos a conseguir fazer a mobilização nem da sociedade, nem dos políticos e principalmente nos países desenvolvidos para fazer esta diferença. Quando a própria União Europeia não consegue dar uma resposta atempada e está a recuar em várias vertentes no Pacto Ecológico Europeu, nós percebemos que algo não está bem. Isso era essa vertente social, seria algo que está sempre, falta um pouco nas COP. Eu estava aqui a ver a presidência brasileira desta COP, da COP30, apontou para três eixos, que é a mitigação, a adaptação e a transição justa. São fundamentais, obviamente. E a parte social é muito essa transição justa. Exato. Pronto. Mas essa é sempre o parente pobre das discussões, ou não? Eu não sei. É verdade. A presidência brasileira, ao ter, aliás, um plano de ação, há, aliás, mesmo uma ideia de eu ter um mecanismo de ação para Belém. Portanto, eu ter aqui dentro dos documentos que vão sair, os documentos fortes são esta ideia de mobilizar a sociedade, de eu fazer essa transição. Mais uma vez, os documentos valem o que valem, eu acho que valem sempre, mas há realmente uma diferença muito grande e o Brasil está focado nisso, falta-lhe ser se calhar mais coerente, digamos, que é vamos mobilizar as pessoas para passar à ação, vamos mobilizar os governos para passar à implementação. E é realmente isso que falta. Todos nós sabemos o caminho a seguir. Agora, precisamos de quando chega a hora da verdade tomar as decisões certas. Como é que eu posso... Eu sem dúvida alguma que continuo com esperança que se façam avanços no Brasil, se calhar, já falámos sobre isso, não serão os necessários de forma alguma ou tão significativos, mas que haja avanços. Agora, como é que eu tenho essa coerência de, ao mesmo tempo, olha, vamos abrir mais estes campos de petróleo para continuar a investir e dar resposta? Que o Brasil autorizou agora. Recentemente. Exato. Portanto, Exato. Quer dizer, como é que eu posso, não é? Exatamente. Portanto, como é que eu consigo que a mensagem política passe e seja credível se eu não tenho uma coerência naquilo que são estes caminhos traçados por países que começam e que já são decisivos, como é o caso do Brasil? Olha, e no final da COP, naquele documento que vai sair, das conclusões e tal, vai lá estar com certeza que os países vão fazer tudo o possível para manter os 1,5 graus de máximo de aumento da temperatura global. Isto não é um bocadinho absurdo, depois disto tudo? Eu acho que, como eu digo, cada décima de grau conta, não é? E continuarmos a apontar para 1,5 graus, que neste momento começa a ser complicado, porque nós já tivemos então uma subida de 1,6 em relação à era pré-industrial, em termos de temperatura, mas vamos ver os resultados da temperatura em 2025, 2026, 2027, mas é evidente que entre as palavras e as ações a diferença é enorme. Veja-se o que aconteceu no Dubai, em que houve um compromisso de eu vou abandonar os combustíveis fósseis, quer dizer, e nós vemos, quer da parte dos governos, quer das empresas, não é? Veja-se em Portugal o que é que a própria... A nossa grande empresa de combustíveis, a Galp, que também tem uma componente que é do Estado, tem vindo a dizer. A descarbonização é muito importante, mas nós não podemos continuar a deixar de fazer os nossos investimentos. E, portanto, os lucros têm sido cada vez maiores e os investimentos nos combustíveis fósseis têm continuado. Portanto, enquanto nós estamos com este mas, realmente não conseguimos ir longe. Se calhar os investimentos ainda podiam ser maiores dos combustíveis fósseis e isso já nos deixa um bocadinho mais felizes. Mas, quer dizer, vamos falar a sério. Quer dizer, eu não estou a fazer aquilo que tenho e que deveria fazer. E eu penso que, neste momento... é difícil encontrar pessoas que
não se apercebam daquilo que são os impactos que as alterações climáticas têm. Podem achar que tem mais a ver com as atividades humanas ou não, mas o fundamental aqui é realmente o passar à ação, e esse passar à ação tem que estar nas autarquias, nos governos, nas empresas e nas pessoas. E eu diria que todos nós estamos realmente aquém, mas isso não desvaloriza este esforço e, se calhar, também uma remodelação que está a ser pensada na própria Convenção, em deixar de ser apenas os países que estão ali a negociar, porque nestas convenções o que acontece é que há os negociadores e depois há a sociedade civil a pôr a pressão sobre esses negociadores. Eu preciso de um modelo da Convenção e das Nações Unidas onde as pessoas façam valer a sua voz diretamente e, se calhar, em moldes que nós temos que mudar em relação a estes já 31 anos de história da Convenção do Clima. Mas há alguma coisa concreta que indique nesse sentido? Sim, ou o Brasil, isso é um desejo é preciso geral? começar a concretizar, mas o Brasil diz que as regras têm que realmente mudar para não ser apenas a voz dos países. Muitas das vezes até, e isso, a transparência está aumentada um bocadinho, com muitos países onde onde as delegações têm ativamente a indústria de combustíveis fósseis a participar. É um bocado acabar com aquela divisão que pode ser muito simpática, mas a zona verde e a zona azul e aquelas zonas um bocadinho estanques, é isso que tem que acabar. Portanto. É isso, e a própria zona azul, em que até está lá a sociedade civil, mas com uma capacidade de intervenção que é muito limitada. É evidente que durante a conferência as associações de ambiente de Portugal vão reunir com vários membros do governo, nós vamos reunir com os comissários europeus também diretamente, vamos estar a seguir os trabalhos e a fazer pressão em relação a vários textos e a vários elementos. E por vezes tem resultado, não é? Quer dizer, eu lembro-me de vários textos finais que eram um verdadeiro desastre e que depois lá foram corrigidos e se conseguiu que esses textos finais, que depois são utilizados quer à escala nacional, quer à escala internacional, portanto, não são textos que ficam no vácuo, mas são textos que realmente precisam de ser, muitas das vezes, mais fortes e cá está, e ter um resultado prático. E já que estamos a falar, e também temos que, isto dava para horas, estar aqui à conversa, mas eventualmente vamos ter que terminar, e que estamos a falar desta questão de evolução. O Francisco, falávamos há pouco que falhou 4 COPs ou 5, de todas elas, portanto... Foram as primeiras. Pronto, é mais que veterano destas coisas. E ao longo Quando ainda tinha cabelo, algum. Ao longo deste tempo todo, e dessa experiência de participação e de fazer esse trabalho de pressão e de bastidores, olhando agora para trás, qual é a evolução que vê no ambiente das COPs, na participação da sociedade civil? Qual é que é a evolução ao longo deste tempo todo? O que é que vê, o que é que mudou, o que é que não mudou nestas COPs todas? Bem, eu acho que se eu tivesse que escolher entre as COPs mais decisivas, as conferências mais decisivas e as piores, nós tivemos um momento muito mau em 2009, em Copenhague, quando se tentou um novo acordo que incluísse os Estados Unidos, mas com metas para os países desenvolvidos, e depois caiu tudo por terra, porque depois de 2 anos de negociação, de não sei quantas viagens de negociadores, em não sei quantas reuniões, quer dizer, caiu tudo por terra, porque realmente seria um mau acordo. Temos o contraste com Paris, em que, aliás, até temos agora já o Tribunal Internacional a dar razão, a dizer que aquelas metas, no fundo, até obrigam os Estados a terem ações, porque muito se tem falado se as obrigações do Acordo de Paris são vinculativas ou não, e, portanto, começa a haver até um entendimento jurídico já nesse contexto. Glasgow também foi um momento significativo.
mas eu acho é que quando nós olhamos para número de pessoas registadas na conferência, na zona azul, na zona onde se fazem as negociações, 90 mil pessoas no Dubai. Claro que não estiveram lá todos os 15 dias, se calhar algumas nem foram lá, mas eu tenho que ter algo mais comedido e prático e eu não queria usar a palavra, mas eu não quero propriamente que estas conferências sejam uma feira internacional só com o deslumbramento com dos o números, deslumbramento e a participação de dezenas de milhares de pessoas. Eu preciso realmente, sim, é de uma participação representativa da sociedade, dos países e com efeitos no dia a dia e um comprometimento verdadeiro também, muito daqui, de além dos países, dos privados, porque a diferença entre os 300 mil milhões de dólares que foram decididos no Azerbaijão ano passado, que são necessários e que é até 2035 e que vamos ver como é que lá chegam em termos de financiamento público. E que deveria ser muito mais, não é? Apontava-se a necessidade, era de 1 bilhão. E o que ficou escrito, que é 1,3 bilhões, isso vem tudo de financiamento privado. Bem, o que é facto é que nós olhamos, por exemplo, para as próprias empresas em Portugal e, quer dizer, eu não consigo ver nenhum milhão a sair de lá para outros países para os ajudar naquilo que é uma transformação necessária. Há um ou outro exemplo, mas são mínimos em relação àquilo que tem que ser os lucros dos bancos, das indústrias, que nós temos, mesmo num país pequeno como o nosso, a não darmos também a nossa cota-parte que é necessária. Portugal tem estado bem na questão da dívida com Cabo Verde, com São Tomé, em que vamos converter essa dívida em investimentos nos países, mas precisamos de ir muito, muito mais além. Olha lá, Francisco, e esta COP, que tem a parte mais relevante em termos políticos, no dia 6 e 7, quando se vão lá juntar os políticos. No fundo, até a pré-COP, pré-COP, não é? Pré-COP. Vamos ver quem vai. Exatamente, era isso que eu Vamos ver quem é que vai. Quer dizer, os mais poluidores, os Big Five, incluindo a União Europeia, mas mesmo assim é para aí 5 ou 6%, pode menos, se calhar, da poluição, mas a China, a Índia, os Estados Unidos, a Rússia, vão lá estar alguém? Algum destes líderes vão lá estar? Bem, os anúncios por agora são muito limitados, não é? Ainda há esperança. Portugal irá estar, não é? Mas realmente esse vai ser logo um primeiro indicador, não é? Quer dizer, na quinta e sexta-feira, a conferência depois começa na segunda, mas sem dúvida que os dias 6 e 7 serão marcantes. Sabemos que os Estados Unidos obviamente não estarão, mas também é verdade que já no primeiro mandato do Presidente Trump as emissões até se reduziram à custa de muito esforço feito à escala de vários Estados, não à escala federal. Até o Texas, não é? Exatamente, até o Texas. Vamos ver agora, quer dizer, neste segundo mandato, mas que neste segundo mandato as coisas estão diferentes, estão muito mais hostis em relação ao desenvolvimento de energias renováveis, em relação à promoção dos combustíveis fósseis, mas é verdade. Claro que o que nos interessa é o final, são os documentos finais, é a discussão que vai ter lugar, mas nestes dias ficamos logo com a percepção do que é que será um sucesso ou insucesso de mobilização à escala internacional do combate às alterações climáticas. E cá está, nesses pontos, pelo menos nos 2 pontos principais, no financiamento e na redução das emissões. O que está verdadeiramente aqui em causa nesta conferência são as terceiras metas, são os objetivos para 2035 e a operacionalização do financiamento. Depois temos a adaptação, temos mais uma série de temas, temos a questão da saúde ligada às alterações climáticas, mas financiamento, metas, é aí que vamos ter o grande barómetro dos resultados.
e ficamos mais uma vez à espera que o copo fique um pouco mais cheio. Não é? Exato, Devemos eu esperar acho pelo que copo- ele nunca pelo copo fica meio meio cheio. Eu acho que ele não está longe de ficar meio cheio, mas também não está vazio. E pronto, e ficamos com essa nota de algum otimismo, também é necessário. Muito obrigado, Francisco, pelo esclarecimento pela opinião esclarecedora e pronto, muito obrigado por ter vindo. Obrigadíssimo também pela oportunidade. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.